Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Professor Carlos Alexandre Costa. Estamos estudando esta apostila que eu elaborei, fiz um vídeo lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia sobre os paralelos entre o Apocalipse de João e o Apocalipse de Baruque. Então, neste vídeo aqui especificamente, que é o terceiro vídeo que falamos acerca deste tema de maneira mais técnica e aprofundada, eu falei do contexto histórico já, que foi no vídeo passado, tanto da Epístola de João, tanto do Apocalipse de João, quanto do Apocalipse de Baruque, ou Segunda Baruque, tá bom? Ou Epístola de Baruque também. Eu falei acerca dos aspectos, né, do contexto em que elas tiveram suas composições. Também lá no primeiro vídeo, eu falei acerca da datação, do período em que a Epístola de Baruque ela foi redigida, ela foi escrita, e falei de alguns aspectos, né, que estavam dentro daquele contexto histórico. Agora nós vamos começar a falar de alguns paralelos importantes, tá bom? Então eu recomendo que você, caso haja alguma dúvida de assuntos que eu já falei aqui, assista os vídeos anteriores, tá bom? Assista os demais vídeos, que tem muita informação, tem muita coisa boa lá. Além também de assistir o vídeo lá no canal Verdades Ocultas da Bíblia, caso você ainda não tenha assistido, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos falar aqui comparação temática entre as obras. Então, olha que interessante, Jerusalém Celeste, a cidade prometida. Nós devemos lembrar que uma Jerusalém celestial, uma Jerusalém que desce do alto, ela já é tema na apocalíptica judaica veterotestamentária. Então nós temos isso, por exemplo, no livro do profeta Ezequiel, que vai falar desse templo que abarca essa nova Jerusalém e por aí vai. Lembrando que também a questão da nova Jerusalém é também uma temática que está nos manuscritos do Mar Morto, nos manuscritos essênios. Lembrando também que a profecia, o dia da vingança do Senhor no Antigo Testamento, é o dia da destruição da cidade de Jerusalém e, consequentemente, do Templo de Jerusalém. Então, não é um tema que é uma novidade. Esse tema está nos apócrifos, esse tema está nos manuscritos do Mar Morto, este tema está no Antigo Testamento, este tema está em Baruque, este tema está em João, Nova Jerusalém, tá bom? Então nós vamos só observar aqui nesses paralelos o que tem de igual nesta linguagem, tá? E sobre a Nova Jerusalém dos Essênios, eu vou falar lá no canal Casa dos Essênios, tá ok? Que também é um canal aqui da nossa rede de canais de estudos bíblicos, tá bom? Vamos lá. Jerusalém Celeste, cidade prometida. Apocalipse de João, capítulo 21, versos 2 e 3. A Nova Jerusalém desce dos céus, simbolizando a restauração final da criação. Então, o apóstolo, o escritor, o escriba, pode nominar como quiser, ele tem ali uma visão, estou falando de acordo com o texto, estou dizendo que existiu uma visão literal. Então, de acordo com a descrição do texto, ele tem uma visão, novos céus, nova terra, e ele vê a Nova Jerusalém descendo do alto, vindo de cima, tá bom? Curiosamente, quando a gente vai ler a segunda Epístola de Baruque, Apocalipse de Baruque, capítulo 4, versos 2 a 6, e também no capítulo 32, verso 1 a 4, você vai ler que lá vai dizer que a Jerusalém verdadeira, ou seja, a Jerusalém espiritual, a Jerusalém celeste, a Jerusalém de Deus, tá bom? Ela já existe nos céus e ela está aguardando a sua manifestação. Então, olha que interessante, João, ele está confirmando uma expectativa que já existia. Você entendeu quando eu falei nas últimas aulas que a minha fortíssima afirmação assertiva e impressão, não somente, era com certeza absoluta para mim, para muitos estudiosos, que a Epístola de Baruque influenciou o Apocalipse? Porque o escritor do Apocalipse ele está se utilizando de símbolos que já são símbolos existentes
em outras literaturas. Eu não vou voltar ao tema aqui de Enoque, Oráculos Sibilinos, porque eu já falei nos vídeos anteriores, tá bom? Já comentei sobre isso lá. Então, ele está se utilizando de uma linguagem, ele está se utilizando de símbolos, ele está falando de metáforas e alegorias, que não são necessariamente uma revelação a ele, mas são tradições que já existiam em outros textos. Ele está falando de coisas que já estão circulando ao seu tempo, que já fazem parte do imaginário teológico, do imaginário apocalíptico, do imaginário popular acerca desse tema. Então, nós já sabemos que tem uma Jerusalém celeste. Nós já sabemos que tem uma Jerusalém no alto. Seja pela tradição de Ezequiel, seja pela tradição de outros textos apócrifos, seja pela tradição enoquiana, seja pela tradição essênica, nós sabemos. Tem uma cidade, uma nova Jerusalém nos céus. Ótimo. Então o que ele está vendo agora? Essa Jerusalém descendo. Então ele está vendo e está citando que já existia. Enquanto João descreve um evento futuro, Baruque enfatiza a pré-existência dessa cidade divina, reforçando sua natureza eterna. Então lembre-se também, todos aqueles grandes povos de grandes religiões, eles tinham uma cidade sagrada, um lugar celeste de habitação, tá bom? Então, Shangri-La, Shambhala, Valhalla, Nova Jerusalém, tá? Então é tudo o mesmo lugar. Sekhet Aru para os egípcios, tá bom? Ilhas Afortunadas, Campos Elíseos e por aí vai, ou Olimpo. Então todo mundo, todas as tradições religiosas vão ter uma cidade sagrada, um local santo, um céu, um paraíso. Todas as tradições vão apresentar isso, tá bom? Antes do cristianismo, depois do cristianismo. Então isso não é uma novidade, ou seja, você está lidando com textos que estão falando abertamente de tradições mitológicas. Aliás, a literatura apocalíptica, ela é repleta de símbolos míticos, né? Alegóricos. Eu falei sobre isso já. Bestas, animais fantásticos como gafanhotos, tudo com interpretação, tudo com simbologia equivalente. Você encontra perfeitamente as chaves para estas alegorias e dentro da própria literatura apocalíptica. Quando você começa a comparar uma literatura com a outra, lê-las, quando você começa a ler as mesmas em paralelo, você consegue identificar tudo facilmente, tá bom? Então aqui, ó, eu vou parar por aqui, tá? Cidade prometida, a Jerusalém Celeste, e aí no próximo vídeo eu dou sequência aqui ao próximo tópico para vocês, tá bom? Muito obrigado por terem assistido um vídeo no canal. Professor Carlos Alexandre Costa, um abraço a todos. Obrigado. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to